Olá, minha querida, olá, meu querido, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e irmã Anita Castro e nós estamos começando mais um encontro para o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 35. Gostaria de lhes recordar que logo aqui abaixo deixo os links da FEB, Federação Espírita Brasileira, para aqueles que não têm condições de comprar o material de estudo, para que possam baixar para si, tanto as obras de Allan Kardec, como também o tomo 1, que é o tomo que nós estamos aqui estudando. Ok, meus queridos? Nosso estudo de hoje trata sobre o trabalho federativo e de unificação do movimento espírita, o conceito, diretrizes e estrutura. E os objetivos específicos desta aula são analisar o conceito de trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita e refletir sobre as diretrizes e a estrutura do trabalho federativo e de unificação. Esta aula não requer grandes comentários, mas é muito importante que nós vejamos este material para que nós estejamos inteirados destes assuntos também, que são muito importantes para o movimento espírita e para todos nós que estamos buscando este conhecimento sagrado e bendito. Ok, meus queridos? Então vamos à leitura do nosso material. O trabalho federativo de unificação do movimento espírita. Conceito: é uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas, por meio da permuta de informações e experiências, da ajuda recíproca e do trabalho em conjunto. É fundamental para o fortalecimento, o aprimoramento e o crescimento das instituições espíritas e para a correção de eventuais desvios da adequada prática doutrinária e administrativa. Esse trabalho se desenvolve por meio de um permanente contato com os grupos centros ou sociedades espíritas, promovendo a sua união e integração e colocando à disposição dos mesmos sugestões, experiências, trabalhos e programas de apoio de que necessitem para suas atividades. Realiza reuniões, encontros, cursos, confraternizações e outros eventos destinados a dirigentes e trabalhadores espíritas, para a renovação e atualização de conhecimentos doutrinários e administrativos, visando o aprimoramento e a ampliação das atividades das instituições espíritas e a abertura de novas frentes de ação e de trabalho. Realiza ainda eventos destinados ao grande público para a divulgação da doutrina espírita, a fim de que o espiritismo seja cada vez mais conhecido e melhor praticado. Diretrizes. As diretrizes do trabalho de unificação do movimento espírita encontram-se claramente definidas nos escritos de Allan Kardec, desde os primórdios do espiritismo. Assim diz o codificador. O espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los.
O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim, que onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência, que entre todos reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. Há dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitam-se permutando observações. Podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Ao tratar da constituição do Espiritismo, incerta em obras póstumas, assinala ainda Kardec. O Espiritismo sustenta princípios que, por se fundamentarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornar-se, e um dia certamente o serão, os da universalidade dos homens. Todos os aceitarão, porque encontrarão neles verdades palpáveis e demonstradas, como aceitaram a teoria do movimento da Terra. Mas pretender-se que o Espiritismo chegue a estar por toda parte, organizado da mesma forma, que os espíritas do mundo inteiro se sujeitarão a um regime uniforme, a uma mesma forma de proceder, que terão de esperar lhes venha de um ponto fixo a luz, ponto em que deverão fixar os olhos, fora utopia tão absurda como a de pretender-se que todos os povos da terra formem um dia uma única nação, governada por um só chefe, regida pelo mesmo código de leis e submetida aos mesmos usos. Há, é certo, leis gerais, que podem ser comuns a todos os povos, mas que sempre, quanto às minúcias da aplicação e da forma, serão apropriadas aos costumes, aos caracteres, aos climas de cada um. Outro tanto se dará com o espiritismo organizado. Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, que os ligarão à grande família pelo sagrado laço da fraternidade, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa, sem que se formem seitas dissidentes a atirar pedras e lançar anátemas umas às outras, o que seria absolutamente anti-espírita. Poderão, pois, formar-se e, inevitavelmente, se formarão centros gerais em diferentes países, ligados apenas pela comunidade da crença e pela solidariedade moral, sem subordinação de uns aos outros, sem que o da França, por exemplo, nutra a pretensão de impor-se aos espíritas americanos e vice-versa. É perfeitamente justa a comparação de que acima nos valemos com os observatórios. Há-os em diferentes pontos do globo. Todos, seja qual for a nação a que pertençam, se fundam em princípios gerais firmados pela astronomia, o que, entretanto, não os torna tributários uns dos outros. Cada um regula como entende os respectivos trabalhos.
permutam suas observações e cada um se utiliza da ciência e das descobertas dos outros. Assim acontecerá com os centros gerais do Espiritismo. Serão os observatórios do mundo invisível que permutarão entre si o que obtiverem de bom e de aplicável aos costumes dos países onde funcionarem, uma vez que o objetivo que eles colimam é o bem da humanidade e não a satisfação de ambições pessoais. O Espiritismo é uma questão de fundos. Prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto. Daí vem que os centros que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros fraternalmente e unir-se para combater os inimigos comuns, que são a incredulidade e o fanatismo. Essas orientações de Allan Kardec vêm inspirando ao longo do tempo os espíritas do mundo inteiro, fazendo com que o trabalho federativo e de unificação se torne cada vez mais fortalecido. Encontram-se presentes nas seguintes diretrizes que norteiam o movimento espírita no Brasil e no exterior o seguinte: o trabalho federativo e de unificação do movimento espírita, bem como o de união dos espíritas e das instituições espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Caracteriza-se por oferecer, sem exigir compensações, ajudar, sem criar condicionamentos, expor, sem impor resultados e unir, sem tolher iniciativas, preservando os valores e as características individuais, tanto dos homens como das instituições. A integração e a participação das instituições espíritas nas atividades federativas e de unificação do movimento espírita, sempre voluntárias e conscientes, são realizadas em nível de igualdade, sem subordinação, respeitando e preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação de que desfrutam. Todo e qualquer programa ou material de apoio colocado à disposição das instituições espíritas não terão aplicação obrigatória, ficando a critério das mesmas adotá-los ou não, parcial ou totalmente, ou adaptá-los às suas próprias necessidades ou conveniências. Em todas as atividades federativas e de unificação do movimento espírita, deve ser sempre estimulado o estudo metódico, constante e aprofundado das obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Todas essas atividades têm por objetivo maior colocar, com simplicidade e clareza, a mensagem consoladora e orientadora da doutrina espírita ao alcance e ao serviço de todos, especialmente dos mais simples, por meio do estudo, da oração e do trabalho. Finalmente, em todas as atividades federativas e de unificação do movimento espírita, deve ser sempre preservado aos que delas participam o natural direito de pensar, de criar e de agir que a doutrina espírita preconiza, assentando-se, todavia, todo e qualquer trabalho nas obras da codificação kardeciana. Todas essas diretrizes tornam patente o fato de que, conforme assinala o espírito Bezerra de Menezes, o serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Estrutura. Conforme visto no item anterior, Kardec, na sua Constituição do Espiritismo, apresenta suas diretrizes gerais para o trabalho da unificação. Ver-se-á neste item, com base também no referido escrito do codificador, o seu pensamento quanto à estrutura mais adequada ao movimento espírita. Para isso, respigamos nas considerações por ele tecidas
os seguintes trechos mais significativos para o estudo deste tópico. Durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Era necessário que todos os elementos constitutivos da doutrina, saídos no estado de embriões de uma multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados e cotejados, de sorte que um só pensamento presidisse a coordenação deles, a fim de estabelecer-se a unidade no conjunto e a harmonia entre todas as partes. Adiante prossegue. Hoje, que o trabalho de elaboração se acha concluído no que concerne às questões fundamentais, que estabelecidos se encontram os princípios gerais da ciência, a direção de individual que houve de ser em começo tem que se tornar coletiva. Primeiramente porque um momento há de vir em que o seu peso excederá as forças de um homem e, em segundo lugar, porque maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos a cada um dos quais caiba apenas um voto e que nada podem sem o concurso mútuo do que um só indivíduo capaz de abusar de sua autoridade e de querer que predominem as suas ideias pessoais. Em vez de um chefe único, a direção será confiada a uma comissão central permanente, cuja organização e atribuições se definam de maneira a não dar aso ao arbítrio. A comissão central será, pois, a cabeça, o verdadeiro chefe do Espiritismo, chefe coletivo que nada poderá sem o assentimento da maioria, suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão, não o será bastante para que haja confusão. Para a comunidade dos adeptos, a aprovação ou a desaprovação, o consentimento ou a recusa, as decisões em suma de um corpo constituído, representando opinião coletiva, forçosamente terão uma autoridade que jamais teriam, se emanassem de um só indivíduo que apenas representa uma opinião pessoal. Fica bem entendido que aqui se trata de autoridade moral no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Para o público estranho, um corpo constituído tem maior ascendente e preponderância contra os adversários, sobretudo, apresenta uma força de resistência e dispõe dos meios de ação com que um indivíduo não poderia contar. Aquele luta com vantagens infinitamente maiores. Uma individualidade está sujeita a ser atacada e aniquilada. O mesmo já não se dá com uma entidade coletiva. Semelhante entidade oferece garantias de estabilidade que não existe quando tudo recai sobre uma cabeça única, desde que o indivíduo se ache impedido por uma causa qualquer, tudo fica paralisado. A entidade coletiva, ao contrário, se perpetua incessantemente. Embora perca um ou vários de seus membros, nada periclita. Esse pensamento de Kardec vem orientando a estruturação do movimento espírita no Brasil e no exterior, respeitadas, obviamente, as necessidades dos novos tempos. No Brasil, pode-se dizer que os esforços unificadores tiveram seu marco inicial decisivo com a atuação segura de Bezerra de Menezes, que inclusive se inspirou nas páginas de obras póstumas, de cuja obra foi o primeiro tradutor para o nosso vernáculo, e continuam até hoje no sentido de preservar a unidade doutrinária e assegurar a continuidade da propagação do Espiritismo. Muitas foram as iniciativas postas em prática ao longo do tempo, com vista a dar ao movimento espírita uma estrutura adequada. Citaremos duas delas, que podem ser consideradas os principais marcos históricos do nosso movimento. São as seguintes: Base de Organização Espírita. Trata-se de documento proposto pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, e aprovado após discussão e ligeiras modificações por espíritas de todo o país,
num conclave sem precedentes. Consta do referido documento que os participantes desse conclave, realizado em 1º de outubro de 1904, resolvem, entre outros pontos de grande significado, o seguinte: empregar desde já todos os esforços para a criação na capital de cada estado da União Brasileira um centro calcado nos moldes da Federação do Rio de Janeiro, referência à FEB, que tinha a sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo por fim promover a organização e filiação de associações de estudo e propaganda em todo o estado. Tais instituições, aderindo ao programa da Federação Espírita Brasileira, a ela se filiarão com as respectivas associações subsidiárias, sem nenhuma relação de dependência disciplinar, mas unicamente com intuitos de confraternização e unidade de vistas. Pacto Áureo. Transcorridos 45 anos, outro fato de grande importância marcou o processo da unificação do movimento espírita no Brasil. Trata-se da Grande Conferência Espírita no Rio de Janeiro, o Pacto Áureo, realizada em 5 de outubro de 1949. Os signatários desse acordo não são pessoas físicas apenas, como sucedeu no conclave de 1904. O movimento espírita havia crescido. Alguns estados já possuíam as suas entidades representativas que assinaram o documento. Citaremos os 3 primeiros artigos do Pacto Áureo por estarem mais diretamente ligados aos objetivos deste estudo. Primeiro, cabe aos espíritas do Brasil, porém em prática, a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. Segundo, a FEB criará um Conselho Federativo Nacional Permanente com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos da sua atual organização federativa. Cabe esclarecer que o artigo 1º, supracitado, faz referência à missão espiritual do Brasil junto às demais nações, conforme revelado pelo espírito Humberto de Campos no livro em referência. Emmanuel, prefaciando a mencionada obra, assinala: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materialistas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Em relação ao disposto no artigo 2º citado, deve ser dito que o Conselho Federativo Nacional, CFN, órgão da Federação Espírita Brasileira, FEB, foi criado no dia 1º de janeiro de 1950 na cidade do Rio de Janeiro e transferido no dia 1º de julho de 1978 para a sede da FEB em Brasília. Como se vê, desde 1904, com a assinatura do documento Bases de Organização Espírita citado, a entidade federativa ou de unificação do movimento espírita do Brasil é a Federação Espírita Brasileira, sendo seu Conselho Federativo Nacional, criado com base no Pacto Áureo, o órgão com a finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos da sua organização federativa. Atualmente, o Conselho Federativo Nacional é integrado pelas federativas de todos os estados brasileiros e conta para fins específicos com o assessoramento de entidades especializadas de âmbito nacional, tais como a Cruzada dos Militares Espíritas, a Associação Brasileira de Divulgação do Espiritismo, a ABRAD, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ABRAME, dentre as inúmeras iniciativas marcantes do CFN. Destaca-se pelo seu alto significado a criação das comissões regionais em 2 de novembro de 1985.
Para dar uma ideia da amplitude do trabalho dessas comissões, basta citar o caput e o item 1 do artigo 2º do seu regimento interno, a saber, artigo 2º. As comissões regionais que desenvolverão suas atividades observando os norteamentos do Conselho Federativo Nacional têm por objetivos coordenar e promover em nível regional com as entidades estaduais de unificação do movimento espírita as atividades que tenham por fim a difusão da doutrina espírita e as tarefas de unificação, inclusive visando adotar as instituições espíritas dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. São constituídas por um representante de cada entidade estadual que integra a região correspondente, Norte, Nordeste, Centro e Sul. As reuniões ordinárias das comissões regionais são realizadas uma vez por ano em cada região, de forma rotativa quanto ao local. Dentre os documentos norteadores do trabalho do movimento espírita, aprovados pelo CFN, os principais são a adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades, de outubro de 1977, o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, de julho de 1980, e Diretrizes de Dinamização das Atividades Espíritas, de novembro de 1983. No que toca ao movimento espírita mundial, deve ser destacado seu grande marco histórico, a fundação em 28 de novembro de 1992, do Conselho Espírita Internacional, SEI, organismo resultante em âmbito mundial das associações representativas dos movimentos espíritas nacionais. Assinaram a ata de fundação os seguintes países: Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Guatemala, Itália, Portugal e Reino Unido. Atualmente, o SEI é composto por 27 países membros. O Conselho Espírita Internacional lançou 2 documentos de suma importância para o movimento espírita em todo o mundo: os folhetos Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade e Divulgue o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, traduzidos em diversos idiomas. Isto posto, resta apresentar em síntese a estrutura do trabalho federativo e de unificação do movimento espírita nacional e mundial. Esse trabalho se estrutura por meio da união dos grupos, centros ou sociedades espíritas, que, preservando a sua autonomia e liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das suas atividades e do movimento espírita em geral. Esses grupos, centros ou sociedades espíritas, unindo-se, constituem as entidades e os órgãos federativos ou de unificação do movimento espírita em nível local, regional, estadual ou nacional. Essas entidades e órgãos federativos ou de unificação do movimento espírita em nível nacional constituem a entidade de unificação do movimento espírita em nível mundial, o Conselho Espírita Internacional. Então, meus queridos, aula importantíssima para que nós tomemos conhecimento como funcionam, não é? As organizações dentro da unificação do espiritismo e dentro da unificação das casas, dos centros, dos grupos espíritas. Aqui logo abaixo do nosso estudo, nós temos as referências bibliográficas que vocês podem consultar para um estudo mais aprofundado. E assim, meus queridos, sem a necessidade de grandes comentários, porque a aula se autoexplica, vamos então encerrando aqui este encontro de hoje, desejando que o nosso querido e amado Mestre Jesus, que Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, e que todos os nossos benfeitores espirituais nos abençoem e que nós procuremos refletir e nos dedicar aos nossos estudos, indo de encontro a esse tão grande amor que sempre está à nossa disposição.
Antes de encerrarmos, os convido para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos prosseguir os estudos do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos para o nosso Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos para os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos juntos os fluidos da espiritualidade superior. Sou grata a todos pela companhia, deixo um grande beijo no coração de todos e desejo a todos nós muita, muita, muita paz. Até o nosso próximo encontro, queridos e queridas. Tchau, tchau.